Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Vital e eu estou aqui para conversar com você como funciona o seu cérebro. Dá uma olhadinha aí nessa imagem que está abaixo. Ela demonstra o quê? As sinapses, que são as comunicações entre os neurônios. Funciona mais ou menos assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a forma que usa a nossa sinapse. É a conexão, a sinapse é a conexão química entre as células nervosas, os neurônios. E é assim mesmo que funciona o aprendizado, na base da repetição. Isso porque aprender envolve formar novas sinapses ou reforçar aquelas que já estão pré-existentes. Por isso que na educação fala-se sempre o quê? Volte no assunto anterior, busque os conhecimentos prévios dos alunos, exatamente para poder buscar essas sinapses. Podemos fazer uma analogia com os nossos músculos. Quando decidimos que nós vamos para a academia e aí vamos fortificá-los, nesse caso, duas coisas são importantes. Eu preciso de vários treinos, repetição, para eu tonificar os meus músculos. E se eu parar de treinar, o que acontece com os meus músculos? Eles rapidamente atrofiam. Então, assim, nós precisamos rever o aprendizado de diversas formas, provocando diversas sinapses e revisando e relembrando e frequentemente gerando novas sinapses, porque se aquela falhar, a outra está ali para resolver. Então, para você formar novas sinapses e reforçá-las, nada melhor do que você mostrar para o seu cérebro que aquela informação específica é importante. E como é que eu faço isso? Eu preciso estudar de maneira focada, eu preciso olhar o que eu estou fazendo, eu preciso escolher materiais de qualidade, assistir boas aulas, para que eu possa salvar lá no meu drive, que é o meu cérebro, aquelas informações de maneira qualitativa. Aí o seu cérebro ele vai reforçar as conexões neurais e vai consolidar esse aprendizado na sua memória. Não é comum, às vezes, a gente estudar e na véspera da prova estudar e ter só aquela memória temporária. Acabou a prova, a gente já esqueceu tudo? É exatamente porque esse aprendizado não se consolidou, não formou caminhos neurais. E isso é importante. Então, dando essa atenção aí que nós vamos fazer aquela repetição. Parece chato, né? Repetir, mas é isso que o cérebro precisa, de repetição, para reforçar essas sinapses neurais e aquele professor que fica repetindo, é porque ele está ali trabalhando a sua neuroplasticidade. A capacidade que nossos neurônios possuem, né, de fazer novas conexões. E isso é importantíssimo, porque você passa a aprender os conteúdos de maneiras diversas. Mas por que, Ana Vital, que você está falando essas coisas do cérebro? Eu não estou falando, falando nenhuma novidade. O cérebro funciona dessa maneira. Eu preciso repetir as coisas da mesma maneira, da mesma forma, usando os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas? Não. Eu preciso fazer de maneiras diferentes. Agora, os professores estão com um grande desafio. Qual é o grande desafio? Trabalhar à distância. E isso implica em você trabalhar vários canais de aprendizagem. E eu vou falar para vocês como funciona o nosso cérebro, como que ele aprende. 10% do que aprendemos é lendo. Quando a gente lê um livro, a gente está aprendendo aí 10%. É importante, tá? Porque 10% pode fazer toda a diferença na sua vida ao longo da sua vida, né? 20% é ouvindo. 30% é observando. 50% é vendo e ouvindo. 70% é discutindo, debatendo, colocando suas ideias e compartilhando de maneira colaborativa essas ideias. 80% é você botando a mão na massa, é você fazendo, é você escrevendo, fazendo resumo, mapa conceitual. E 95% é ensinando a outra pessoa. Então, se você aprendeu já alguma coisa, você deve compartilhar esse aprendizado. Porque quanto mais você compartilha o aprendizado, mais você aprende. Por isso que professores, né,
aprendem. Por quê? Porque eles estão o tempo todo compartilhando o aprendizado. Mas se eles deixarem de ler, deixarem de ouvir, deixarem de ver, deixarem de observar e discutir com os outros, ele acaba ficando também com aprendizagens básicas, aprendizagens muito específicas, às vezes, da matéria dele. E aí não abre um leque de possibilidades do cérebro. Vou falar com vocês sobre esse momento das novas metodologias, da gente estar com o desafio aí de aplicar as nossas aulas, os nossos conteúdos de maneira online. E eu vou falar de como está funcionando a educação no momento. E talvez você estava lá na sala de aula, com o seu quadro, bonitinho, e não percebeu que as coisas estavam evoluindo e mudando, e todo mundo estava dizendo assim, professor, muda, professor, olha só, o taxista teve que mudar, ele teve que aguentar o Uber, né? Ele teve que até criar um aplicativo, então as coisas estão mudando. Você não precisa mais ir a um restaurante para fazer uma refeição, você pode pedir para o restaurante vir até você. Então as coisas estão mudando e o professor muitas vezes tem uma certa resistência para essas mudanças. E agora foi assim, pá, supetão, vai ter que mudar, né? Porque você tem que fazer trilhas, você tem que fazer projetos, você tem que falar no Zoom, você tem que criar um Classroom e você precisa fazer um Drive, enfim. Você foi pego por uma avalanche de tecnologias à distância para dar conta dessa quarentena. Então, vamos falar um pouco de BNCC. A BNCC, ela já traz duas grandes competências, que é a competência número 4 e a competência número 5, que falam sobre a linguagem digital. Então, independente da crise, independente de coronavírus, você precisa adotar a linguagem digital na sua sala de aula. Então, competências dessas são a competência número 4, que fala o seguinte, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual motora, libras, escrita, corporal, visual, sonora e digital. Então, eu preciso trabalhar, além disso, a linguagem matemática, a linguagem das expressões, das informações, isso tudo, sentimentos, isso tudo é linguagem. Mas foi incluído aí a linguagem digital. Então, eu tenho que levar para a minha sala de aula, mesmo no presencial, eu tenho que levar a linguagem digital. A competência número 5. Compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, olha aí um dado importante, tornando o seu aluno um protagonista do processo. Compreender, utilizar e criar tecnologias. Olha a robótica aí aparecendo, olha a ideia de que nós precisamos mergulhar no mundo digital até para se comunicar melhor com os nossos alunos que são nativos digitais. Então, nós temos hoje alunos que nasceram já com a internet funcionando na casa deles, com acesso à tecnologia. Então, são diferentes daqueles que são estrangeiros digitais, que são aqueles que adquiriram isso depois do nascimento. É o meu caso, por exemplo, não é? Eu adquiri esses mecanismos tecnológicos depois do meu nascimento, porque a internet não era algo muito fácil para todas as camadas sociais, e a gente não tinha muita tecnologia, o que tinha era muito caro, então isso demorou um pouco para a minha geração. A geração de uma pessoa que hoje tem 20, 25, 30 anos, já não pegou a dificuldade que eu tive. Então, isso é um ponto. E o de hoje, o meu neto, por exemplo, 3 anos, ele domina totalmente os aplicativos do celular. Ele sabe fazer coisas que eu, às vezes, não sei. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós estamos com linguagens de gerações diferentes. Ele pode aprender comigo e eu posso aprender com ele, tá? Então, assim, a gente precisa entender que os conteúdos que eu aprendi, a forma como eu aprendi, teve seu valor para uma época. Agora, é outra época. Se é outra época, eu costumo dizer o seguinte, numa época eu lavava roupa sem máquina de lavar. Hoje eu lavo roupa e não vivo sem a minha máquina de lavar. Então, a tecnologia veio para facilitar nossas vidas.
e por isso você está com o seu celular na mão, provavelmente você está me assistindo do celular ou de um computador. E você não teria essa possibilidade de me assistir se não houvesse a tecnologia. Então, vamos bater palmas aí para as tecnologias. Vamos pensar na modernidade, o que está acontecendo, o que está mudando na educação. Primeiro, hoje nós temos uma grande flexibilização curricular. Então, eu preciso trazer assuntos sociais, fazer o link com a vida cotidiana do aluno, ele precisa perceber a utilidade desse conhecimento. Eu tenho uma base nacional comum, onde eu vou sofrer avaliações, até para saber a qualidade da educação no Brasil. Então, tem várias provas, né? Provinha Brasil, Prova Brasil, ANA, Enem, ENAD, várias provas para medir a qualidade da educação no país. E isso implica em políticas públicas, verbas. Mas eu também tenho a parte diversificada, onde eu tenho que trabalhar toda essa questão cotidiana, essas questões sociais, esses assuntos de gênero, etnia, sexualidade, sustentabilidade, direitos humanos, direito do idoso, respeito ao idoso, igualdade social, que a gente assistiu aí nos últimos dias foi muita falta de respeito aos idosos. Então, isso tudo tem que ser trabalhado na escola. A escola tem que flexibilizar o seu currículo e ficar menos científico, não digo menos científico, eu vou me colocar melhor, porque eu acho que a ciência é muito importante, conhecimentos científicos são fundamentais, até para dar ferramentas de criticidade. Porém, a gente precisa fazer uma articulação desses conhecimentos com a vida cotidiana, porque se não tiver aplicabilidade, nós, seres humanos, temos uma tendência a desistir, a não querer aprofundar. Então, o aluno precisa perceber a importância daquele conteúdo científico dentro da vida dele, dentro do cotidiano dele, e o que ele pode fazer por ele e por outras pessoas. Conscientização e inclusão. Não podemos deixar ninguém fora do nosso espaço escolar. Então, não há espaço mais para segregação. Eu não posso dizer mais, eu quero esse tipo de aluno e não quero aquele tipo de aluno. Eu não posso tratar os alunos de maneira diferente. E olha, eu estou falando de inclusão, não estou falando só da criança especial. Eu estou falando de inclusão de uma maneira geral. Nós temos a inclusão de crianças abusadas sexualmente, temos a inclusão de crianças que passam fome, crianças mal cuidadas, crianças maltratadas, crianças com ansiedade, crianças com psicoses. Então, temos aí uma série de possibilidades que estão dentro das escolas. Então, as diferenças existem e elas precisam ser entendidas e respeitadas. Eu não posso tratar todo mundo igual. Todo mundo é igual. Não, todo mundo é diferente. Então, nós somos iguais em direitos, mas nós somos diferentes em Constituição, somos diferentes em aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos físicos. Então, não adianta querer colocar todo mundo farinha do mesmo saco, dentro de uma modelagem. Precisamos trabalhar nosso diálogo e a nossa escuta. Durante muito tempo, professores transmissores, a sala de aula do silêncio era a melhor sala de aula do mundo. E essa sala de aula morreu. Repete comigo. A sala de aula do silêncio morreu. Eu costumo dizer que silêncio demais parece cemitério. Então, é importante que você fale, é importante que você troque, é importante que você escute. Então, é preciso incentivar o diálogo sem amarras, escutar e ouvir os pontos de vista, deixar as crianças falarem. Demoram um montão de tempo para processar o pensamento. Lembre, o cérebro é uma caixa que vai acumulando informação, e quando ela é criança, a caixa dela está pequena. A tua caixa de adulto já está grandona. Então, você não pode comparar o tempo de raciocínio dela para falar do seu. Então, você quer falar por ela, quer falar antes dela, e isso atrapalha o raciocínio dela durante a fala. Então, é necessário que você escute, que você incentive a dar opinião e crie um ambiente de troca. E aí, os famosos usos das tecnologias. Então, temos que entender que a sala de aula precisa mudar. Ela não pode nem mais continuar como ela estava antes. E toda essa crise, né? Eu costumo dizer que quando vem a crise, nós temos que agir com toda a nossa criatividade. O povo brasileiro, o que não falta é criatividade. Só você olhar
tipos de máscaras que estão por aí, né? Então, assim, muita criatividade, não falta criatividade na galera. Então, nós temos que entender que a sala de aula precisa mudar, ela precisa ser mais criativa, ela precisa ser inventada, reinventada. Porque nós somos seres epistemologicamente curiosos. E, por isso, a gente só aprende por curiosidade. Se eu não gerar curiosidade, se eu não criar metodologias de projeto, se eu não criar questionamentos, se eu não colocar a mão na massa e não fazer as crianças colocarem a mão na massa junto comigo, eles se distraem e se dispersam muito rápido, o foco acaba sendo em outras coisas, do tipo jogos, aplicativos, brincadeiras, bater no outro. Então, o que a gente ensina é muito importante, mas, amigos, amigas, não é divertido. Vamos conversar. Não é divertido ficar sentado numa cadeira assistindo uma aula, o professor falando, não deixando ninguém falar. Não é divertido um quadro lotado de coisa para copiar. Não é divertido. Se você comparar o seu celular, o WhatsApp, com a sala de aula, você vai ver que é muito mais divertido estar no WhatsApp. Então, nós precisamos reinventar essa roda. As aulas precisam atrair mais, aproximar mais dessa linguagem, auxiliando aí o desempenho e a troca desses alunos. Então, temos algumas estratégias. Uma delas é a gamificação. A gamificação é a utilização de jogos, dinâmicas, mecânicas, para estimular o aprender a aprender. Quando o aluno é colocado num jogo, ele se autodesafia. Então, a gente chama isso de ludopedagogia. É usar jogos, games, aplicativos, para que ele possa interagir de forma colaborativa com os colegas e gerar uma competição com cooperação. Então, é importante a gente frisar isso. Não é competir por competir, não é porque eu quero ser o melhor, mas é trabalhar as regras, trabalhar a cooperação. O jogo permite todo esse leque de possibilidades aí. Então, existem vários jogos já prontos na internet. Então, você vai buscar o assunto que você quer trabalhar e você vai gerar um jogo. Você pode trabalhar com fichas, né? Você pode trabalhar de maneira analógica também, não precisa ser sempre tecnológica. Então, pode fazer fichas, pode brincar com bingo, pode fazer um jogo de tarefas, em que os alunos precisam cumprir aquelas tarefas dentro da semana. Enfim, trabalhar a gamificação. A aprendizagem móvel, que é a mobile, né? Acontece em ambientes digitais. Então, à distância, como é que eu posso trabalhar isso? Através de tablets, smartphones, livros digitais, videoaulas, é o que a gente está fazendo aqui agora. A nossa sala é de aprendizagem móvel. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos virtualmente. Então, esse tipo de aprendizagem é utilizada em ambientes digitais. Robótica. A robótica é para você construir, inventar, projetar. Existe um projeto daquele brinquedo Lego que é muito interessante de montar coisas, robôs, pequenos robôs com Lego. Então, assim, a criança gosta dessa coisa. E, assim, o pessoal de matemática, muita coisa pode ser trabalhado com a robótica, com os professores aí de matemática. Então, é muito difícil? Não, não é muito difícil. Tem até muitos cursos gratuitos na internet ensinando como trabalhar robótica na escola. Então, assim, é um pouco de criatividade, um pouco de vontade, não, eu vou dizer muito de vontade, e querer realmente se engajar e engajar o aluno no processo. Ser um professor diferenciado. Essa é a proposta. Para você ser um professor comum, que está no meio da multidão e que não faz nenhuma diferença, né? Sabe aquela coisa da massa? Você olha assim, tá bom, professor, legalzinho. Mas sabe aquele professor que o aluno fala assim, uau, que professor! É esse professor. É esse professor que busca, que inventa, que canta, que toca violão na sala de aula, que faz maluquice. É esse professor que engaja mais do que aquele professor com uma linguagem muito normal.
Hoje a gente tem essa possibilidade de ter essa linguagem mais youtuber, né? Então, é legal você gravar alguns vídeos para os seus alunos. Uma vez por semana, grava um vídeo sobre algum assunto de maneira divertida, porque isso vai, com certeza, engajar muito mais o seu aluno. Ensino é híbrido. O que é hibridismo na educação? É eu trabalhar o online e o offline. Momentos eu estou online com o aluno, através de videoconferências, vídeos. E outro momento eu estou offline. Ele está fazendo sozinho alguma coisa na casa dele nesse momento. Então, quando a gente trabalha com as trilhas de aprendizagem, elas trabalham momentos online e momentos offline. Então, a aprendizagem ela não acaba na aula presencial. Você também pode fazer isso no retorno. A sua aula presencial ela não acaba, mas a aprendizagem não encerra ali. Porque quantas vezes você, na sua sala de aula, queria assistir um vídeo, queria fazer um jogo com os alunos e não deu tempo, não teve estrutura, enfim. Você pode lançar a mão dessa extensão da sala de aula. Esse trabalho de casa não ser trabalhos de casa iguais àqueles que você faz no presencial. Os trabalhos de casa podem ser todos digitais. Então, usar plataformas, trabalhar leitura, aprofundamento, trabalhar Google Classroom, pedir para o aluno buscar o vídeo no link tal, lá no YouTube, depois vocês vão discutir no retorno. Então, assim, o ensino híbrido, ele tem essa possibilidade de extensão da sala de aula presencial para a sala de aula virtual. Bom, se você gostou de tudo que eu falei até agora e deseja se aprofundar mais em várias tecnologias de metodologia ativa, você vai entrar no Educador Sistêmico br.eadbox.com. Lá você tem vários materiais gratuitos sobre metodologias ativas. E você tem aí o meu WhatsApp. Se você quiser conhecer os meus cursos, eu trabalho com preparatório, trabalho com vários cursos e faço um acompanhamento personalizado pelo WhatsApp. Funciona da seguinte maneira: você tem uma plataforma onde você assiste às aulas e eu te acompanho para gerar ali uma rotina em você e fazer com que você mantenha o seu foco. Eu te acompanho por 30 dias. Todos os dias eu te dou bom dia, boa noite e durante o dia vários momentos de atividade. E tem dado super certo para uma galera aí. Então, espero você. Espero que você conheça o projeto também. E atualmente eu estou trabalhando o Show Corona, que é o quê? Um super projeto intensivão de 20 aulas. Essas aulas, elas estão com um custo super baixo para poder ajudar a galera aí, né? E você vai ter 20 assuntos que são fundamentais.